Eu preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online, tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. A sabedoria da insegurança. Alan Watts. A sabedoria da insegurança baseia-se na vasta experiência de Alan Watts, tanto na filosofia oriental quanto na religião ocidental. Como Watts não acredita na existência do ego e, por extensão, no autoaperfeiçoamento, ele oferece bastante discernimento e uma boa reflexão, mas não oferece etapas ou métodos acionáveis para ajudar o leitor a processar ou aplicar as informações. Isso pode deixar alguns leitores, particularmente aqueles familiarizados com a literatura de desenvolvimento pessoal mais tradicional, querendo mais. Várias das estratégias para alcançar felicidade e segurança são fúteis e podem ser destrutivas. Alguns indivíduos buscam segurança psicológica aderindo a um sistema de crenças espirituais, como o cristianismo, que promete a segurança máxima, a salvação eterna na vida após a morte. Essa recompensa após o fim de todo sofrimento ajuda a dar propósito e significado às vidas de muitos cristãos. Outras pessoas, sejam céticas em relação à religião ou simplesmente não cumpridas por ela, podem se voltar para o consumismo e trabalhar para garantir prazeres mundanos e materiais como uma casa cara ou um carro de luxo. Essas estratégias para alcançar felicidade e segurança são fúteis e podem ser destrutivas. A espiritualidade, por exemplo, oferece respostas para coisas que simplesmente não sabemos e que nunca podemos verdadeiramente conhecer, como a razão da existência humana e se existe realmente uma vida após a morte. Em seu livro Stillness Speaks, de 2010, o professor espiritual Eckhart Tolle argumenta que os dogmas religiosos não ajudam os indivíduos, mas são simplesmente prisões conceituais que causam grande sofrimento humano. Não obstante, indivíduos voluntariamente continuam a se aprisionar porque os dogmas religiosos oferecem a eles uma sensação de segurança e certeza, mesmo que sejam imperfeitos e causem inevitável desapontamento. Da mesma forma, perseguir símbolos externos de felicidade e segurança, como riqueza e sucesso profissional, não oferece segurança psicológica, de acordo com a teoria da adaptação hedônica, segundo a qual os seres humanos nascem com um nível básico de felicidade biologicamente determinado. Coisas ou eventos materiais nunca podem proporcionar felicidade, satisfação ou segurança duradouras. Em um estudo conjunto da Texas A&M University e da University of Southern California, conduzido em 2005, o bem-estar dos gerentes de alto nível aumentou imediatamente após uma promoção, mas depois despencou significativamente de volta aos níveis básicos e, em alguns casos, até mais baixo, dentro de um ano. Da mesma forma, um estudo famoso dos principais ganhadores da loteria descobriu que, embora a felicidade dos vencedores tenha aumentado inicialmente, ela retornou aos níveis anteriores pouco tempo depois. Vários vencedores acabaram falidos em alguns anos. O prazer e a dor são duas extremidades do mesmo espectro, e sentir ambos faz parte da experiência humana. A maioria das pessoas gasta tanto tempo perseguindo o prazer e tentando evitar a dor que não pode deixar de ser infeliz. Por exemplo, um homem pode trabalhar incansavelmente para ter férias e tornar-se tão concentrado em sua busca pelo prazer que não percebe que está desesperadamente infeliz em seu trabalho cotidiano. Ele vive em um estado perpétuo de conflito consigo mesmo. Sob a obsessão de se sentir bem, há um medo constante de sentir dor. Esta complicada relação com o prazer e a dor foi um assunto explorado pelo psicólogo e treinador de sucesso Guy Hendricks em seu livro de 2009, The Big Leap. Conquiste seu medo oculto e leve a vida ao próximo nível. Por exemplo, uma mulher pode trabalhar duro por muitos anos para ganhar uma promoção apenas para subconscientemente sabotar sua própria felicidade, criando drama pessoal, como ter um caso extraconjugal, uma vez que ela finalmente tenha alcançado a promoção.
Os seres humanos são psicologicamente conectados para buscar a felicidade aumentada, mas ao mesmo tempo predispostos a causar-se dor depois que conseguem o que querem. Hendricks chama isso de problema do limite superior, embora ele acredite que o limite superior possa ser superado através da mera consciência de que existe. O budismo ensina que é mais poderoso para os humanos aceitar e abraçar a verdade de que prazer e dor são partes igualmente necessárias da experiência humana. Aprender a absorver e abraçar a dor e a sentir do mesmo modo que a maneira completa e inconsciente com que o prazer é experimentado é a única maneira de resolver conflitos internos. Em vez de lutar contra a dor quando ela está presente, os indivíduos devem aprender a dominá-la da mesma maneira que os mestres de judô japoneses confrontam uma força oposta, simplesmente cedendo a ela. Para aprender a abraçar a dor, as pessoas precisam perceber que, na verdade, não estão separadas dela. O eu é uma ilusão. Não existe tal coisa como o experimentador, existe apenas experiência. A separação percebida entre experiência e experimentador, como no conceito de um eu fixo, estático e permanente, que pode construir segurança para o futuro, é o que dá origem a grande parte da ansiedade humana. Quando a dor, o medo e a fome estão presentes, os indivíduos se contorcem e resistem quando tentam se afastar da experiência. Mas assim que se torna claro que não há eu que possa escapar da realidade do momento presente e que nada existe senão a experiência presente, a agitação interior cessa. A doutrina budista central da Anatta diz respeito à crença de que o eu permanente e autônomo é uma ilusão. O budismo ensina que os seres humanos são compostos de 5 processos em constante mudança: o corpo físico, os sentimentos, as percepções, as respostas e o fluxo de consciência que experiencia a todos. Nos últimos anos, pesquisadores científicos começaram a fazer referência e examinar teorias budistas milenares e até encontraram evidências para apoiar vários conceitos budistas. Em 2015, por exemplo, um estudo neurocientífico publicado na Trends in Cognitive Sciences encontrou evidências para apoiar a ideia de que não existe um eu imutável e que o cérebro está constantemente em fluxo. Em um nível celular, a mente de um indivíduo está em um estado contínuo de crescimento e transformação. Comentando o estudo, o professor de filosofia Evan Thompson, da University of British Columbia, acrescentou: do ponto de vista da neurociência, não há nada que corresponda à sensação de que existe um eu imutável. Em outras palavras, o experimentador não existe. Tudo é fluxo de consciência, portanto, não existe dentro e fora do seu ser. Um resultado da divisão interna das pessoas é a crença de que elas estão separadas do universo que as rodeia. No entanto, elas são simplesmente parte da consciência, as experiências, sensações, sentimentos e movimentos, que é a vida. A casa do outro lado da rua ou uma estrela na galáxia é tanto uma parte de um indivíduo quanto o seu pé. O corpo e o mundo são um processo único. Em seu livro A Nova Terra, O Despertar de uma Nova Consciência, de 2008, o pensador da nova era Eckhart Tolle acrescenta que os indivíduos não são realmente indivíduos, mas condutores para que o universo se torne consciente de si mesmo. Pensando e analisando excessivamente, acredita Tolle, a capacidade de um indivíduo de sentir a interconectividade universal se desintegra. Nos últimos anos, estudos científicos sugeriram similarmente que existe uma conexão entre os processos biomoleculares do cérebro e a estrutura básica do universo. Esta semelhança estrutural apoia a ideia de que poderia haver, de fato, um campo de protoconsciência que permeia o espaço, do qual a humanidade é apenas uma parte. Essas novas descobertas despertaram a antiga crença do panpsiquismo, a ideia de que a mente, a psique, está em toda parte e em todas as coisas. O panpsiquismo é um aspecto essencial de muitas religiões além do budismo. O cristianismo, por exemplo, ensina a onisciência e a onipresença de Deus, enquanto o hinduísmo é sustentado pelo conceito de Brahman, um espírito indestrutível e supremo que está presente em todos os átomos da criação. Hoje, o panpsiquismo tem muitos defensores científicos proeminentes, incluindo o cientista cognitivo Christoph Koch, do Allen Institute for Brain Science. Em um artigo para a Scientific American, Koch argumenta que qualquer sistema complexo na Terra, que inclui tudo de espécies animais a moléculas de água, possui os atributos básicos da mente e, portanto, níveis variados de consciência. Como Koch explica, todas as coisas têm seu próprio sensorium exclusivo, compatível com seu nicho ecológico.
Nem toda criatura tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, mas todos são capazes de ter pelo menos alguns sentimentos subjetivos. Os humanos são obcecados por verbalizar o conhecimento, mas o tipo de sabedoria que pode ser vocalizada ou escrita é muito pouco. Pensamentos, ideias e palavras são meramente moedas para coisas reais, e muita frustração humana decorre da expectativa de que a linguagem deve oferecer respostas e explicações que ela não pode dar. Embora útil para conduzir os assuntos da vida cotidiana, a linguagem atrapalha os humanos a entender sua natureza fundamental. Nas palavras do filósofo Ludwig Wittgenstein, os limites da linguagem são os limites do meu mundo. O erudito e filósofo judeu Maimônides também reconheceu as restrições da linguagem e escreveu extensivamente sobre elas, particularmente ao discutir sobre Deus. Maimônides explicou: quando você faz uma afirmação atribuindo outra coisa a ele, você se torna mais distante dele em dois aspectos. Um deles é que tudo que você afirma é uma perfeição apenas com referência a nós. O outro é que ele não possui uma coisa diferente de sua essência. De acordo com Maimônides, o maior obstáculo para a compreensão de Deus e, por extensão, da natureza humana, do mundo e da vida eterna é a linguagem e a interpretação literal. Ele conclui que a melhor maneira de se referir e louvar a Deus é através do silêncio. Colocar o raciocínio consciente acima da sabedoria instintiva diminui a compreensão. A maior parte da sabedoria sobre a qual as pessoas confiam para sua própria existência, como respirar, comer, digerir e reproduzir, é puramente instintiva e completamente inconsciente. No entanto, em sua busca para entender o mundo, muitos continuam a nomear e classificar, analisando e organizando o universo em infinitesimais, apenas para entender cada vez menos. Para obter insight e iluminação verdadeiros, os indivíduos devem permitir que a sabedoria instintiva ou a sabedoria do corpo floresça ao invés de descartá-la e suprimi-la. Isso significa confiar menos em pensamentos e análises, concentrando-se mais em estar ciente de sentimentos e sensações, e em relação a qualquer questão, seja ela pequena como uma decisão pessoal, ou tão grande quanto o sentido da vida, com uma mente relaxada e aberta. Muitos psicólogos apoiam a ideia de que a vida é melhor compreendida usando a sabedoria instintiva, em vez de análise racional, e argumentam que fazer isso é necessário para a sobrevivência. De fato, de acordo com especialistas em psicologia cognitiva, mais de 99% das decisões que o indivíduo toma todos os dias são tomadas sem deliberação consciente. Segundo o psicólogo cognitivo Gary Klein, sem a sabedoria instintiva, a humanidade seria paralisada. Sobre as pessoas que têm a parte dos sentimentos desconectada, Klein afirma: suas vidas são terrivelmente prejudicadas. Eles não conseguem segurar trabalhos. Seus relacionamentos sofrem. Podem levar 45 minutos para descobrir o que pedir em um menu, porque eles não têm noção do que querem. É preciso aprender a estar completamente consciente de sua experiência atual. Os indivíduos tendem a experimentar o presente em relação às memórias do passado e às projeções do futuro. Por exemplo, um homem que precisa se submeter a uma cirurgia em 2 semanas pode subconscientemente viver em estado de pavor. Embora ele possa estar confortável e cercado por familiares e amigos, ele continua a pensar sobre a taxa de sucesso da operação e se ele se preparou adequadamente para isso. Isso destrói sua paz de espírito e sua capacidade de desfrutar sua realidade atual. A maioria das pessoas resiste ao presente diariamente, julgando e medindo cada momento contra memórias passadas, conscientemente ou não. O próprio ato de rotular ou definir uma experiência, por exemplo, definir um estado de espírito como feliz ou solitário, é uma tentativa de evitar a presença, porque significa que um indivíduo não está ciente da experiência, mas compara com o passado. Para estar completamente presente, os indivíduos devem usar seus sentidos para saborear cada momento e cada uma de suas sensações. Toda experiência é única, nova e desconhecida. Para aqueles que acham que é um desafio habitar e abraçar o presente diretamente, uma observação cuidadosa da mente pode ser uma técnica útil, observando pensamentos e emoções e percebendo com que frequência a atenção se concentra no passado ou no futuro sem julgar, o indivíduo não fica mais preso à mente. Como Eckhart Tolle escreve em O Poder do Agora, de 2004, a identificação com a mente lhe dá mais energia. A observação da mente retira a energia dela. A energia retirada da mente se transforma em presença. Estudos científicos encontraram evidências para apoiar os benefícios psicológicos da consciência atual.
Em um estudo conduzido pelo Departamento de Psicologia e Comportamento Social da Universidade da Califórnia, os pesquisadores descobriram que a observação imparcial e a percepção consciente, obtidas por meio de técnicas meditativas durante um período de 8 semanas, reduziram significativamente o estresse e a ansiedade de um indivíduo. Os indivíduos que participaram do estudo relataram sentir-se mais receptivos aos eventos da vida que talvez não tivessem planejado, além de se sentirem mais espiritualmente iluminados. As religiões são geralmente mal compreendidas porque são frequentemente discutidas nos mesmos termos que a ciência. A ciência, que descreve como as coisas acontecem e o que acontecerá com base em hipóteses testadas, faz referência ao passado e ao futuro. Acredita-se que a religião, de modo semelhante, faz referência ao passado e ao futuro, afirmando como o mundo começou e como terminará. Deste ponto de vista, e sem as evidências oferecidas pela ciência, as religiões e suas doutrinas são baseadas na esperança e na previsão, levando-as a se tornarem o que Eckhart Tolle chamou de prisões conceituais, que dão aos humanos um falso senso de conhecimento e segurança. Mas a maioria das religiões, na sua essência, está mais preocupada com o presente e o eterno, não o passado ou o futuro. De acordo com um estudo de religião e moralidade conduzido pelo psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade da Virgínia, e o professor Jesse Graham, da Universidade do Sul da Califórnia, a maioria das tradições religiosas compartilham temas comuns e são construídas sobre ideias que falam da experiência atual do praticante, como viver puramente e não fazer mal. Muitas religiões, incluindo o cristianismo, encorajam os adeptos a se renderem ao desconhecido, mas devido às barreiras e limitações apresentadas pela linguagem, os crentes interpretam a religião de maneiras que falam de sua própria divisão interna e preocupação com o tempo. Os seres humanos vivem em constante estado de insatisfação e ansiedade. As pessoas se esforçam para sentir prazer e excluir a dor em suas vidas. Elas não aceitam que um não possa existir sem o outro. O eu que os humanos confundem por sua natureza fundamental é uma ilusão. Não há dentro e fora do seu ser. As pessoas e o que elas veem como seu entorno são todas parte de um grande fluxo de consciência. A sabedoria é frequentemente confundida com a linguagem, que é apenas uma representação simbólica da realidade. Colocar o raciocínio consciente acima da sabedoria instintiva diminui a compreensão. A maioria das pessoas luta para habitar plenamente o presente. Para viver bem e plenamente, elas devem aprender a estar completamente conscientes de sua experiência atual, que é essencialmente tudo o que existe. A maioria das religiões, em sua essência, encoraja os indivíduos a abandonar a segurança e a viver no presente. É a incompreensão humana da religião que exacerba o conflito interno. Neste livro você aprendeu que devemos entender que não existe segurança verdadeira na vida. Então, ao invés de cair em um estado de ansiedade, devemos aceitar a insegurança e a dor como parte da vida por estar consciente no momento presente. Isso ajudará a encontrar tranquilidade e contentamento. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.